Jesus é o Senhor. Amém. Eu realmente agradeço o Senhor pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos do DF e ter esses momentos de comunhão. A gente geralmente se encontra na estância ou alguma conferência aqui em Brasília, certo? Mas essa oportunidade de nós podermos estar aqui juntos, ter momentos de comunhão, comunhões até pessoais com muitos irmãos, é algo de inestimável valor. Nós sempre devemos aproveitar cada oportunidade para edificar o corpo de Cristo, né? E nós nos edificarmos. E os irmãos compartilharam, pediram para mim há tempo atrás, para que pudesse estar aqui tendo comunhão com os casais. O que eu gostaria de deixar bem claro, irmãos, é que o nosso intuito é levar cada casal a ter comunhão com o Senhor. Essa é a coisa mais importante. Se o casal tem comunhão com o Senhor, tem caminho, né, ao futuro. Por quê? Porque, na verdade, o Senhor é o nosso caminho, Ele é a nossa vida e é tudo que nós necessitamos. Nosso desejo é que essa comunhão seja bastante informal, os irmãos estejam bem abertos, né? Possam se relaxar assim, no bom sentido, diante do Senhor. E nós vamos ler versículos, nós vamos pedir para os irmãos orarem, nós vamos fazer perguntas, e essas perguntas nós temos que levar diante do Senhor. Porque é fundamental, como falei no início, é a nossa comunhão com o Senhor, certo? E como nós estamos estudando Romanos, que é o Evangelho de Deus, na verdade hoje nós vamos pregar o Evangelho para os casais, certo? O Evangelho é para a nossa salvação. Ontem à noite, em Ceilândia, nós estivemos compartilhando com os irmãos o seguinte: assim, geralmente quando você vai para a reunião, principalmente de caráter ministerial, você vai fazer o quê? Geralmente o nosso conceito é: eu vou lá aprender alguma coisa. Mas eu quero dizer o seguinte: você foi e aprendeu, e daí? E daí que aprendeu? A questão não é aprender. Nós temos que ir com um coração diferente. Para quem você vai? É porque eu quero ser salvo. Porque o Senhor vai pregar evangelho para mim essa noite, não é? Ou essa manhã, ou essa tarde. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa comunhão de casais? Não é aprender. Eu quero aprender alguma coisa no meu relacionamento. Eu quero aprender o que eu devo fazer para melhorar. Tudo que nós necessitamos é a salvação de Deus. Por isso, esse tem que ser o nosso coração. Eu estou aqui para ser salvo, né? Eu estou aqui com minha esposa, com meu marido, nós estamos aqui como um casal, porque a nossa casa precisa da salvação de Deus. É isso aí que tem que nos motivar, tá certo? E para que nós sejamos salvos, é muito importante que nós sejamos sérios diante de Deus. Essa nossa seriedade diante de Deus, na busca, no anseio, esse nosso desespero vai fazer com que o Senhor venha e opere o que Ele necessita operar. Amém? Nós vamos penetrar em vários pontos da palavra. Espero, irmãos, que nós possamos receber realmente a luz de Deus e, pelo fato de nós irmos à presença de Deus, essa salvação possa ocorrer nessa manhã. E essa salvação que ocorrer no casal, na verdade, traz salvação para a família. Você quer a salvação? Então, antes da gente começar mesmo, que tal o casal orar a Deus e dizer: Senhor, salva-nos nessa manhã. Tá bem? Vamos ter a oração de 1 minuto do casal. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19, versículo 8. Mateus 19, versículo 8.
Mateus capítulo 19, versículo 8. Nós vamos ler a última frase desse versículo. Eu quero ainda enfatizar o seguinte: nós vamos ler muitos versículos e é muito importante que todos nós participemos da leitura, tá certo? E ao lermos, nós possamos ler com todo o nosso ser, ler com desespero, porque dessa maneira a palavra de Deus nos impressiona e dessa maneira o Senhor pode nos salvar por meio da sua palavra. Eu sempre tenho falado para os irmãos o seguinte: vocês podem esquecer tudo o que eu falo, mas vocês não podem esquecer dos versículos, porque os versículos são a palavra de Deus e esses versículos é que trarão a salvação, não é isso? Então, vamos ler a última frase desse versículo 8, tá bem? Não foi assim desde o princípio. Mais uma vez, não foi assim desde o princípio. Preste atenção, irmãos. Aqui nós temos fariseus que estavam experimentando o Senhor, eles estavam comentando várias coisas, depois nós vamos entrar nos detalhes. E aí, no meio dessa conversa do Senhor Jesus com eles, daí o Senhor falou isso aí e falou assim: não foi assim desde o princípio. Essa frase é uma frase de um impacto muito grande. Nós temos que ir diante de Deus e perguntar para o Senhor: Senhor, eu vivo a minha vida familiar há tantos anos, mas eu tenho que fazer uma pergunta. Senhor, eu tenho que fazer essa pergunta: o que eu estou vivendo na minha casa, isto era algo que o Senhor estabeleceu no princípio? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Não é uma questão de nós acharmos se a nossa vida conjugal, nossa vida familiar é uma vida boa. Mas nós temos que ser sérios e perguntar para o Senhor: Senhor, foi assim desde o princípio? Quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor formou o casal, aquilo que o Senhor tinha no seu coração, aquilo que estava no princípio, é hoje o que eu estou vivendo? Se não for, o Senhor tem que vir aqui e falar comigo, e falar para mim. Por exemplo, se estivesse falando para mim, falar assim: Miguel, não foi assim desde o princípio. Vocês desejam voltar para o princípio? Amém. Isso é muito importante. Não é uma questão dos nossos conceitos, do que nós achamos. Se nós amamos o Senhor, se nós somos sérios para com o Senhor, nós temos que fazer essa pergunta: foi assim desde o princípio? Senhor, se não for, você tem que falar para mim: não foi assim desde o princípio. Por isso, nosso desejo é, durante essa comunhão, chegar diante do Senhor e ver o que estava no coração de Deus desde o princípio. Vamos fazer isso? Isso é importante. E aí, nesse mesmo Mateus capítulo 19, versículo 4. Vamos ler juntos o versículo 4. Tá bem? Vamos ler. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Tá, isso é um primeiro trecho. O segundo trecho é o versículo 5. Vamos ler o versículo 5. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Preste atenção, irmãos. Nesse versículo 4,
A ênfase é Deus, que o Criador desde o princípio os fez. O que Deus fez. E a ênfase no versículo 5 é o que Deus disse. Então, ao voltarmos no princípio, nós temos que dar atenção a duas coisas. A primeira coisa, o que Deus fez. Como Deus fez. Segunda coisa, o que Deus disse. Tá certo? Dois pontos importantes. O que Deus fez e o que Deus disse. Então, se isso é importante, vamos voltar para Gênesis. Nós temos que ir para o princípio. Gênesis 1, 26 e 27. Tá bem? Gênesis 1, versículos 26 e 27. Vamos ler. Tá bem? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esses dois versículos nos mostram o que Deus fez. O que estava no coração de Deus quando Ele fez. Você sabe, existe algo que se chama segredo industrial, não é? Quando uma empresa grande, ele quer fazer o lançamento, ele quer produzir algo importante, então aquilo é um segredo, não é? Ele manda as pessoas, muitas grandes empresas, então manda uma empresa fazer uma peça, manda outra empresa fazer outra peça, outra empresa fazer outra peça. As pessoas fazem as peças, mas não sabem para que serve essa peça. Por quê? Porque só essa indústria que fez essa encomenda é que sabe. Depois ele vai juntar essas peças e montar a peça final, que é o que ele quer. Mas ele faz de uma maneira separada para que ninguém saiba o que ele tem, o que ele está planejando na hora que está fazendo, certo? Então isso é segredo industrial. Por exemplo, a NASA, Força Aérea, quando faz as encomendas, eles fazem dessa maneira, né? Aqui, ali, tal. Depois ele pega tudo, junta, daí só ele sabe para que serve. Mas o que é maravilha, irmãos, é que o segredo industrial de Deus foi registrado, né? Amém. Quando Deus criou o homem, ele diz assim: o que nós vamos fazer? Olha, a ênfase é o que Deus fez aqui. Ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Quando ele fez o homem, ele estabeleceu, ele sabia o que ele queria. Ele não criou um ser, diz assim, vamos ver no que vai dar. Irmãos, vocês foram criados, nós somos criados com objetivo, não é isso? Não é assim, vamos ver no que vai dar. Que jeitão vamos dar para ele, hein? Não, a coisa era certa. Deus sabia exatamente o que queria. Eu quero um ser que tenha minha imagem. Eu quero um ser que tenha minha semelhança. Eu quero um ser que tenha a minha autoridade. E aí, fez. Não somente fez, aqui mostra que essa peça aqui tinha duas partes, homem e mulher. Que maravilha, hein? Sabe?
cada casal revela aqui o segredo industrial de Deus. Amém. Fale para o seu cônjuge, nós somos uma só peça. E essa peça tem essa característica. Quais são as características? Imagem, semelhança e autoridade. Certo? Foi criado com esse fim. Foi criado com essas características. Então, irmãos, se nós queremos voltar desde o princípio, se nós perguntarmos Senhor, como é que é a coisa? Foi assim desde o princípio? Daí, sabe o que o Senhor vai falar? Ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, primeiro ponto que eu quero falar, imagem. Sabe como é que foi no princípio? O homem tinha a minha imagem. Você se preocupa com isso? Você se preocupa com isso? Qual a razão da existência de um casal? Para viver aí, todo mundo casa, né? Eu vou casar também. Isso é todo mundo. Mas, se nós queremos voltar para o princípio, o Senhor vai falar. Não foi assim desde o princípio, não. Porque sua preocupação não é ter a minha imagem. Essa é a sua preocupação, ter a imagem de Deus? Eu não quero que você responda doutrinariamente. Doutrinariamente, todo mundo vai dizer, amém. Eu não quero que você responda doutrinariamente, eu quero que você seja sincero diante de Deus. Isso é sua preocupação quando você acorda, Senhor Jesus, eleva a imagem de Deus, né? A vida de Deus está em mim. Senhor, se expressa em mim hoje. Puxa, isso aqui é importante. Eu fui criado para isso aí. Amém. Ou a gente acorda e diz assim, puxa, eu tenho aquela conta para pagar e... Daí nós não levamos a imagem de Deus, nós levamos a imagem da duplicata, do boleto de cobrança. Não é assim? Mas a palavra nos mostra que levar a imagem é importante. Levar a imagem e semelhança de Deus. Dentro de casa, você se preocupa em ter a imagem e semelhança de Deus? Preocupa ou não se preocupa? Dentro de casa. Na reunião, eu sei que você se preocupa. Na reunião, a gente não precisa perguntar. Você chega na... Amém, irmãos? Jesus é o Senhor! Aleluia! Daí o irmão vem compartilhar com nós. Seja paciente, irmão. E dentro de casa? Nós nos preocupamos com a imagem, semelhança e autoridade. Então, irmãos, a seguinte pergunta, se nós perguntarmos ao Senhor, Senhor, a minha vida, o que você tem para dizer? É algo que estava no seu coração desde o princípio? O que o Senhor vai responder para você? Sim ou não? Ele vai dizer, puxa, é exatamente o que você está vivendo é que era desde o princípio. Ou o Senhor vai responder assim, não foi assim desde o princípio. O que ele vai responder para você? O que você acha? Sim ou não? Seja sincero, vamos lá. Sim ou não? Não. Está vendo? Nós não precisamos de salvação? Puxa. E a gente diz, puxa, eu achava que meu casamento estava uma beleza. Beleza para mim, mas não beleza para Deus. Né? A imagem, semelhança e autoridade. Olha para o seu cônjuge. Olha para o seu cônjuge. É a imagem e semelhança de Deus? É a imagem e semelhança de Deus? Diga para o seu cônjuge, né? Você tem a imagem e semelhança de Deus.
Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se nós tivermos essa visão, não briga mais, né? Vai brigar ainda? Quando você está bravo. Imagem e semelhança de Deus. Você é a cara de Deus. Não é? Tem ou não tem problema aqui? Tem. Então, esse aqui é o primeiro ponto. Isso aqui é o que Deus fez. Não é? Deus fez homem e mulher. Isso é muito importante. E Deus fez com essas características. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Isso é que está no coração de Deus, dia a dia. E Ele quer operar em nós. E Ele opera isso em nós por meio da sua vida. Certo? E a cada momento Ele deseja trabalhar isso em nós. Tá. Agora, vamos ler juntos o versículo 28. Tá bem? Vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui no versículo 28, já não estamos falando do que o Senhor fez, mas do que o Senhor disse. Certo? Então, tem dois pontos: como o Senhor fez e o que o Senhor disse. E aqui o Senhor disse o que? Aqui de Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, primeiro falar de Deus para o homem foi uma bênção, certo? Foi uma bênção. Deus abençoou e disse. Então, existe uma bênção sobre o casal. E essa bênção é ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Duas coisas são importantes, como nós falamos: o que o Senhor fez e o que o Senhor disse. Isso nos leva ao princípio. O que Deus deseja? Que o casal seja fecundo, isto é, tenha capacidade de gerar vida, certo? Segundo, que se multiplique, que gere a vida, e não gere pouca vida, mas gere muita vida, que possa encher a terra e sujeitar a terra. Isso foi o que o Senhor disse. Essa foi a bênção de Deus para o primeiro casal, e essa é a bênção de Deus também hoje, porque essa é a bênção que está no princípio. Amém. Que tal nós lemos esse versículo 28 da seguinte maneira: no lugar de Deus os abençoou, diga, ponha o nome de vocês dois, tá bem? O casal leia esse versículo, porque a bênção é para o casal, tá bem? Vamos ler esse versículo. Você crê que essa bênção é para vocês? Amém. Então, você quer jogar fora essa bênção? Quer tomar posse dessa bênção? Amém. Então tem que se lembrar dessa bênção todos os dias, não tem? Puxa, que tremenda coisa, né? Ter essa bênção. Está com tudo, não está? O Senhor Jesus é maravilhoso, né? Essa bênção pertence ao casal. Ele quer que realmente o casal gere a vida, multiplique, né? Encha a terra e a sujeite. Mas essa vida é ligado à vida de Deus, certo? Não é para gerar uma vida ligada a si mesmo, porque o homem foi criado como o homem foi feito, segundo a imagem
semelhança e para ter autoridade, certo? Essa é a meta. O homem foi feito assim. Deus disse, façamos o homem assim. Então isso estava no coração de Deus desde o início. Se isso estava no coração de Deus desde o início, tudo que nós gerarmos tem que ter essa característica. O grande problema que nós temos é que, de acordo com Gênesis 5, se nós dermos uma lida, versículos 1 a 3, vamos ler Gênesis 5, de 1 a 3. Tá bem? Vamos ler. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Preste atenção, devido à queda do homem, o que aconteceu? Adão, quando gerou um filho, ele gerou um filho à sua imagem e semelhança. Isto quer dizer, esse filho levava a imagem e semelhança de Adão. Ele não estava levando a imagem e semelhança de Deus, por causa da queda do homem. Mas esse é o coração de Deus? Não. É isso que Deus quer? Não. Deus quer o homem a sua imagem e semelhança, isto é, a imagem e semelhança de Deus. O grande problema dentro das nossas casas é que nós queremos que a nossa casa seja segundo a nossa imagem e semelhança, e não segundo a imagem e semelhança de Deus. As brigas surgem entre marido e esposa, por quê? Porque o marido quer que a casa tenha a imagem e semelhança do marido, e a esposa quer que a casa tenha a imagem e semelhança da esposa, e aí vem a briga. Quem está certo? Tudo errado, tudo fora do princípio. O que está no princípio? Imagem e semelhança de Deus. É isso que está no princípio, não é isso? Ultimamente eu tenho compartilhado muito com os irmãos o seguinte: imagina se o mundo inteiro, todas as pessoas fossem iguais a você, fossem seus clones. O que seria desse mundo? Você já pensou nisso? Imagina essa sala assim, olha para essa sala, olha para todos os irmãos e pensem, todos iguais a você, com a sua cara igualzinho a você, réplicas iguais. O que você acha? O que você acha disso? Seria bom ou ruim? O que você acha, hein? Puxa vida, Senhor Jesus. Que tragédia, né? Que tragédia. Uma sala que tudo igual a mim. Ai, ai, ai. Tá louco. Não tem mais salvação daí pelo jeito, né? É o fim. Mas é isso que o homem faz. É isso que o homem faz. Todo homem quer, o marido quer que as coisas sejam conforme a sua imagem e semelhança, a esposa também, e aquilo vai, e tal. Mas o que Deus quer que nós geremos seja segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós recebemos o Evangelho de Deus, né? Nós fomos regenerados, ganhamos a vida de Deus, e nós estamos aqui para cooperar com Deus na geração da vida que levam a sua imagem e semelhança. Isso tanto para a nossa família física como nossa família espiritual. Isso é que está no coração de Deus desde o princípio, né? Então, irmãos, para nós realmente é muito importante saber o que Deus fez e o que Deus disse. Vamos continuar a ver o que Deus disse. Vamos ler agora o versículo 29 de Gênesis 1. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente,
isso vos será para mantimento. E agora vamos ler juntos capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Daí, depois disso, você vê, depois de criado o homem, depois de Deus ter dado a bênção, Deus se preocupou com uma coisa, disse uma coisa: o que o homem tem que comer. Certo? Você vê como é que é o coração de Deus. Isso é muito importante. Nós chegamos o que está no coração de Deus. Deus determinou o que o homem tinha que comer. E aqui tinham 3 tipos de árvores. Primeira árvore, primeiro tipo, são as árvores que davam sementes, que tinham fruto, que seria para o mantimento, seria para o corpo do homem. Essa é a primeira árvore. Tinha a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, iria para a alma do homem, iria influenciar na alma do homem. E terceiro tipo de árvore é a árvore da vida, é para o espírito do homem. Certo? Então tinha 3 árvores ali: corpo, alma e espírito. Mas Deus deixou bem claro o que tem que comer. Você vai comer a árvore que é para o seu corpo e para o seu espírito. A árvore que é para a sua alma, você não vai comer. Porque se você comer, você vai morrer. Está vendo? A preocupação de Deus com o que nós comemos. Agora, se nós formos diante de Deus, diante do Senhor, e nós fizemos a pergunta: Senhor, você aprova o que nós estamos comendo dentro de casa? Eu não estou falando do alimento físico, se é carne de frango, se é carne de peixe, se é alface ou se é repolho. Eu estou falando o que você come dentro de casa: corpo, alma e espírito. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? O que você come dentro de casa? O que você come dentro de casa? Qual a sua dieta dentro de casa? É para o corpo e para o espírito, ou alimenta a alma? Aqui há uma coisa muito importante. Muito importante. O Senhor disse: se você comer da árvore do conhecimento, você vai morrer. Você vai morrer. Então isso está bem claro. E ainda mais, vamos ver versículo 16, 2:16. A primeira frase, vamos ler. Quero que todos leiam. Todos leiam. Amém. E o Senhor lhe deu esta ordem. Olha só. Aqui não disse, Deus disse. E disse: Senhor lhe deu esta ordem. Aqui há uma ordem: se você comer dessa árvore, você vai morrer. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta, então: dentro de casa, você come ou não come dessa árvore? Come ou não come? Come. E o resultado o que é? Morte. Irmãos, nós trazemos morte para dentro de casa. Sabe? Então eu tenho que voltar para o princípio, eu tenho que perguntar: Senhor, o que eu como dentro de casa é algo desde o princípio? É algo que você tinha? O Senhor vai dizer: olha, algumas coisas sim, algumas coisas não. E o que nós vamos fazer então?
que nós vamos fazer? Fica por isso mesmo? Se nós nos preocupamos em voltar ao princípio, em ir aquilo que está no coração de Deus, nós precisamos ter uma reação no interior. Esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma árvore que te dá conhecimento. É uma árvore que te dá uma capacidade de você decidir. Sabia? Essa árvore do conhecimento é a árvore que te dá a habilidade de decidir. O que eu quero, o que eu não quero, essa decisão. Por quê? Porque eu conheço o bem e o mal. E no momento que eu decido por mim mesmo, eu morro. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Toda decisão que o casal toma por sua própria vontade, pelo seu próprio conhecimento, mata. Mata. Nossa salvação depender do Senhor. Comer da árvore da vida, não é? Deus se importa com o nosso alimento. Tanto que depois da bênção da vida, a primeira coisa que ele falou foi o alimento. O que você vai comer? O que você vai comer? Isso é uma questão que nos leva de volta ao princípio. E isto foi uma ordem. Porque isso era muito sério. Alguma coisa seríssima. Por isso, irmãos, a importância de nós levarmos todas as coisas em oração diante do Senhor. A importância de exercitarmos o nosso espírito. A importância de consultar o Senhor, não é isso? E ainda mais, olha só, se nós voltarmos para Mateus 19, Mateus 19, versículo 4, o Senhor Jesus respondeu da seguinte maneira: não tendes lido? Não tendes lido? Está vendo? Não tendes lido? Eu quero fazer uma pergunta. Vocês têm lido? Vocês têm lido? Olha o perigo de não ler. De não ler a palavra. Porque a gente não sabe o que Deus fez e não sabe o que o Senhor disse. Eu não sei se surgiu ou não um desejo no interior dos irmãos. Eu quero ler então. Eu quero ler. Eu não sabia que o negócio era tão perigoso assim. Eu quero ler, eu quero ler. Vou dizer uma coisa, irmãos. Pelo fato de nós não lermos, nós cometemos tanta bobagem. E a gente traz tanta morte. Não é? E nós sofremos tantas coisas que não precisaríamos sofrer. É importante ler. Não precisa ler? Precisa. O Senhor disse para ele: não tendes lido, né, o que Deus fez e o que Deus disse? Nós temos que conhecer o que Deus faz e o que Deus diz. Isso é fundamental. Então, essa questão de comer, irmãos, é muito, muito importante, certo? Qual que é a dieta na sua casa? Se você perguntar assim: Senhor, o que a gente come em casa, você come junto com a gente? Não dá não, porque vocês comem certas coisas terríveis. Eu não como isso. Se o Senhor não come, nós vamos comer? Não vamos comer, não é? Então, isso nós temos que dar atenção. Pior de tudo é o seguinte: não é só, se você não, só eu como, tudo bem. Que comida você dá para os seus filhos? Não é? Qual comida que você dá para o cônjuge? Assim: querido, querida, aqui, ó, uma taça de veneno aqui, ó, toma.
Toma uma taça de veneno. Pega a criança, vem cá com a mamãe, vem cá com o papai. Toma um pouquinho de veneno aqui, vai, toma. A gente faz isso e nem percebe. Não é assim? Por quê? Porque nós não lemos, nós não conhecemos, nós não sabemos o que está no coração de Deus. Olha, melhor coisa é você ir no princípio, certo? E ver o que Deus fala. Deus se preocupa. Deus se preocupa com o que nós comemos. Ele não criou o homem, deixou lá e disse assim, agora se vire. Diz, não, olha, eu vou dizer para você o que você tem que comer. Você foi feito à minha imagem e semelhança, então a questão da sua comida é fundamental. E tanto foi que o homem caiu, foi no comer. Não foi? Esse é o ponto da queda do homem. Ele comeu. Primeiro pecado foi comer. Não foi bater. Não é que Adão um dia olhou para Eva e disse assim, mas que mulher chata, meu. E deu um tapa na cara dela. Não foi isso aí. Foi comer. E isso é uma grande advertência a todos nós, irmãos. Não somente por cada um de nós, por nossa família, pelos nossos filhos. Nós temos que ser sérios diante de Deus. Que tal ter um minuto de oração de Senhor, a comida na minha casa, como é que está sendo? Pergunta para o Senhor. Vai. Vamos orar o casal, tá? Amém. Bom, outra coisa que o Senhor disse, vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 18. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Vamos ler com o espírito bem forte, tá bem? Amém? Amém. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só o que Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Estar só é bom? Não é bom. Deus disse, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Essa questão, irmão, de estar só, não quer dizer que você não tem ninguém do seu lado. Porque a solidão, isto é alguma coisa que homens sentem mesmo no meio de uma multidão, tá certo? Você mora, por exemplo, muitas pessoas que moram em São Paulo, né? Tem muita gente lá, demais, mas sente solidão. Agora a questão, eu quero fazer a seguinte pergunta: dentro da sua casa, você sente solidão? Mesmo com o cônjuge, com filhos, você sente ou não sente solidão? Se sentir, não é bom. Está faltando alguma coisa. Não é bom que o homem esteja só. Não pode ter solidão. É preciso comunhão. Por que é importante a comunhão? Porque na comunhão não há solidão. Tá certo? Um dos grandes problemas na vida conjugal é a questão da comunhão. Não é que o casal não conversa. Pode até conversar. Mas conversa não quer dizer comunhão. Comunhão é quando
o canal de comunicação está livre, aberto, não tem obstáculo. E isso é comunhão. Tem um canal aberto. Por exemplo, duas pessoas brigando. Não estão conversando entre si? Duas pessoas brigando? É você! Não estão conversando? Estão tendo comunhão? Não. E também não é uma questão de ser muito polido, muito educado. Tem gente que briga assim, né? Tem gente que diz assim: oi, bem, e tal, e tal. Muito doce, mas não flui. O canal não está aberto. Só tem assim palavras doces assim. Pois é bem, né? O outro, é bem, é. O que você acha? Tá bom? Tá bom. Palavras doces, né? Alguém está ouvindo e diz: puxa, esse casal é uma maravilha. Uma maravilha. Mas no final ainda sente solidão. Conversa, mas não flui. Deus diz: não é bom. Não é bom. Certo? Por isso que Deus diz: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, o que é estar no princípio? O que é perguntar ao Senhor? É assim desde o princípio? Daí Deus vai dizer, o Senhor vai dizer o seguinte: sabe como é no princípio? No princípio é comunhão e ajuda mútua, auxílio mútuo. Se aqui diz auxiliadora que lhe seja idônea, uma auxiliadora mostra a limitação que uma pessoa tem. Por isso precisa de auxiliadora. Não é? Todos nós somos limitados. Por isso precisamos de auxiliadora. O sentimento, a situação adequada no princípio é o quê? É tocar nesse desespero: eu preciso de uma auxiliadora. Tá? Eu vou perguntar, quer ver? Eu vou falar uma coisa para os irmãos, né? Digamos que hoje Deus diz assim: hoje eu vou tirar todas as auxiliadoras que existem. E Deus leva. Ficaram só os irmãos. Ficaram só os irmãos. E aí? Pensa você na sua casa, sem sua esposa, né? Sem sua auxiliadora. Pensa um pouquinho aí, como é que é a coisa? Hã? Você vai dizer: maravilha! É isso aí? Se você falar isso aí, você não está no princípio. Você está lá no fim, né? Você dá valor para a auxiliadora? Você dá valor para a auxiliadora? Tem que dar valor, né? Puxa, Deus preparou uma auxiliadora para mim. Diga para sua esposa: puxa, vai ser minha auxiliadora. As irmãs, eu quero perguntar uma coisa para as irmãs. Vocês se sentem auxiliadoras? A sua posição, sua atitude é de auxiliadora? Daí se eu perguntar para os maridos, daí a esposa diz assim: responde, né, bem? Olha como você responde isso aí. Essa questão da comunhão é algo muito importante, sabe? Isso quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só, isso quer dizer
muita coisa. Quer dizer muita coisa, sabe? Bom, vamos continuar. Vamos ler agora Mateus 19, versículo 15. Aliás, não é versículo 15, versículo 5, desculpe, versículo 5. Mateus 19, versículo 5. Tá bem? Vamos lá. E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu fiz questão de ler essa porção de Mateus 19, 5, porque lá em Gênesis não deixa claro que foi Deus que disse, né? Aqui, essa porção deixa muito clara que essa frase, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, foi algo que Deus disse, foi algo que o Criador disse. Olha só como é importante a gente saber o que o Senhor falou, né? Isso é voltar ao princípio. Ele disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui existe pontos que mostram primeiro ponto, tem coisa que nós temos que deixar. Existem coisas que nós temos que deixar. Para quê? Para unir-se. Esse é um princípio. Quer ser um? Quer ser um com seu cônjuge? Tem coisa que tem que deixar. Certo? Isso o Senhor deixa muito claro aqui. Tem coisa que tem que deixar. Se nós não conseguimos nos unir, é porque nós temos coisa que nós não deixamos. Mas Deus, no seu princípio, Deus no princípio disse que o homem tem que deixar. Deixar para se unir e resultado, tornando-se os dois uma só carne. Essa questão da união é para que os dois se tornem um. Então, quando Deus olhar para nós, se nós perguntarmos para Deus: Senhor, a minha família é uma família segundo a sua palavra desde o princípio, o Senhor vai dizer: vocês dois são um ou não? Se vocês dois tornaram-se um, muito bom. É desde o princípio. Se os dois não são um, tem problema. Não é assim, não foi assim desde o princípio. E isso, olha só, vamos agora ler juntos o versículo 6. Tá? Versículo 6, tá bem? Vamos ler. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O resultado disso é que os dois se tornam uma só carne. Isto é o que Deus ajuntou. Certo? A ação de Deus no casal é para os dois se tornarem um. Se você perguntar a Deus: o que você quer fazer na minha família? O que você quer fazer na minha casa? Deus vai dizer: eu quero que vocês dois se tornem um. Isso é importante para Deus. Nós vamos ver mais adiante isso aí. Isso é fundamental para Deus. É fundamental para o propósito de Deus. Precisamos ou não de salvação? Amém. Irmãos, à medida que a gente entra na palavra de Deus, a luz de Deus chega, nós somos expostos. E a gente diz: Senhor, salva-nos. E nós estamos recebendo o livro de Romanos, irmãos. E esse livro de Romanos salva-nos de tudo isso aí, sabe?
Salva-nos tudo isso aí. Nós vamos ver na comunhão hoje à tarde em Taguatinga e amanhã de manhã, nós vamos ver muitas coisas que expõem essas coisas e nos mostram o caminho da salvação de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Bom, aqui mostra então essa ação de Deus, tá? E um outro ponto que eu quero ler com os irmãos. Salmo 68, versículo 6, a primeira frase. Salmo 68, versículo 6, a primeira frase. Tá bem? Encontraram? Vamos ler. Deus faz que o solitário more em família. Outra vez. Deus faz que o solitário more em família. Irmãos, nós então podemos ver como é importante a família. Isso, irmãos, não é somente marido e esposa, é inclusive os nossos filhos. Quero fazer uma pergunta. Eu não sei qual a idade do seu filho, mas o seu filho sente solidão em casa ou não? Nós desejamos a salvação de toda a nossa família, não é isso? Esse é o anseio do nosso coração. Tem alguém solitário na sua família? Na sua casa? É preciso abrir as portas para que o Senhor venha salvar. Por quê? Deus quer que o solitário more em família? Porque na família não deve haver solidão. Não deve haver solidão. Isso é alguma coisa muito importante. Nós vamos depois ainda entrar nesse assunto. Vamos ler agora Deuteronômio. Nós vimos então, irmãos, algumas coisas. Nós vimos o que Deus fez e o que Deus disse, não é? Isso aqui. E por que é importante saber o que Deus fez e o que Deus disse? Porque essa é a palavra de Deus para nós vivermos e nós guardarmos, certo? Amém. Vamos ler agora Deuteronômio 11, versículo 18 a 21. Vamos ler 11, versículo 18 a 21, tá bem? Vamos ler juntos. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-os nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra em que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Eu quero comentar um pouco esses versículos, irmãos, por causa da importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Estamos vendo o Evangelho de Deus, estando vendo Romanos, isso é para a nossa salvação, e nós temos que tomar isso de uma maneira muito séria, se queremos a salvação da nossa casa. Aqui diz: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Quer dizer, nós temos que guardar no coração, na nossa alma. Nós temos que estar toda hora vendo isso aí, lendo isso, vendo isso. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Isso mostra o quê? A importância de nós falarmos do Evangelho dentro de casa. Nós temos que saber pregar o Evangelho dentro da nossa casa.
O Evangelho é a palavra de Deus. O marido tem que pregar para a esposa para o marido, o pai para o filho para os pais. Nós temos que aprender a pregar o Evangelho um para o outro. Para quê? Esse versículo 21 é muito importante. Para quê? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Agora, essa parte final, sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, existe a tradução da português, revista e corrigida, e existe também algumas traduções do inglês que dizem o seguinte: e os dias, sejam como os dias dos céus sobre a terra. Isso quer dizer o quê? Que é possível viver dias da terra com a realidade dos dias dos céus. Viver os dias dos céus sobre a terra. Dentro de casa. Sabia disso? Você quer viver dias dos céus dentro da sua casa? Amém. Quer ou não quer? Amém. Todo mundo quer. É possível? Esse versículo mostra que é possível você viver dias dos céus sobre a terra. É possível viver na terra os céus dentro de casa. De que maneira? Trazendo a palavra, trazendo o Evangelho dentro de casa, permitindo que a gente viva segundo Deus ordenou desde o princípio. E isso é possível, porque hoje nós recebemos a vida de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Amém. Aqui diz, falando, andando, deitando, levantando. Isso quer dizer, todos os aspectos dentro da nossa casa. Se a palavra entra, isso é possível. Por isso, irmãos, nós, voltando agora para Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler Gênesis 2:15. Tá bem? Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem então foi colocado no jardim do Éden para poder cultivar e guardar o jardim. Por quê? Porque jardim é um ambiente de vida, não é? Qual a característica do jardim? Tem que estar verde, não é? Se está tudo seco, quer dizer que a vida se foi. Mas se está verde, se você está cuidando, está verde, tem flores, tem frutos, não é? É um ambiente de vida. Então, qual é a nossa função? Qual é a função de um casal? Cultivar o ambiente de vida. É nossa responsabilidade cultivar o ambiente de vida. Eu vou dizer uma coisa. Tem famílias cujos filhos hoje estão no mundo. Ninguém quer isso. Isso é um sofrimento muito grande, não é? Se nós dermos atenção, por que está indo para o mundo? Nós vamos perceber, é porque nós não cultivamos o ambiente de vida dentro de casa. Irmãos, isso é uma coisa tão séria, isso é uma coisa tão importante. Alguns têm os filhos ainda pequenos, cultive hoje já. Alguns não têm nem filhos, cultivem já, para que sejam gerados e possam crescer
num ambiente de vida, dentro de casa. Possam viver dias dos céus dentro de casa. Se vive dia de céu dentro de casa, ninguém vai querer ir para o mundo. Irmãos, isso aqui é algo que dói. Mas ainda dá tempo. Se nós cultivarmos hoje o ambiente de vida dentro de casa, dias dos céus, o que vai acontecer? Esse filho, essa filha, está no mundo, vai chegar em casa e dizer assim: aqui em casa a coisa mudou. Aqui tem alguma coisa que não tinha antes. Vai voltar. Vai voltar. Por quê? Ninguém resiste dias de céus. Mas nós temos que criar esse ambiente. Cria-se esse ambiente quando permitimos que o Evangelho de Deus entre na nossa casa, nos salve, nos levando de volta ao princípio, para o que Deus fez e para o que Deus disse. É isso que vai ocorrer. O Evangelho, poder de Deus, amém, para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Creia que Deus pode restaurar sua casa. Amém. Deus pode chamar de volta esses filhos que se perderam. E quem não, os filhos ainda são pequenos, não se perderam, crie hoje esse ambiente dentro de casa. Vamos ler Miqueias, capítulo 2, versículos 14 e 15. Está bem? Vamos ler juntos. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui fala do relacionamento do casal, fala de uma aliança entre o homem e a mulher, certo? Fala aqui de companheira e mulher da tua aliança. Mostra o quê? Mostra que o casal tem uma aliança, certo? Existe uma aliança. Diga para o seu cônjuge: nós temos uma aliança. Eu não estou falando de aliança no dedo não, só, viu? Aliança é de verdade. Tem que ter aliança, não tem? Amém. É, aliança. E olha só, quando essa aliança é quebrada, vem tragédia. Nós temos que cuidar muito. Essa aliança não pode ser rompida, tá? É importante manter essa aliança, cultivar essa aliança, guardar essa aliança. E aqui diz ainda, versículo 15: não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. Esse versículo é meio difícil de compreender, né? Mas existem muitas traduções em inglês, espanhol e mesmo outras traduções que mostram o seguinte: o que quer dizer esse versículo, a primeira parte? Não fez o Senhor dos dois mesmo havendo nele um pouco de espírito. Em outras versões diz mesmo que estivesse sobrando espírito. Isso quer dizer o seguinte: por que o Senhor fez dos dois Por que Deus, quando criou o homem e a mulher, disse assim: eu quero que vocês dois sejam É porque faltou espírito? Diz: o negócio é o seguinte,
eu não tenho muito espírito, entende? Então eu vou dar meio espírito para um e meio espírito para o outro, de tal forma que quando os dois se juntam, fica um só espírito. Porque eu não tenho muito espírito, não é esse sentido. Deus tem espírito de sobra, certo? Sobra espírito. Mas por que Ele quer que dois sejam um? Aqui diz: e por que somente um? Por que Deus quer que os dois sejam um? E diz: Ele buscava a descendência que prometera. Existem traduções que dizem assim: Ele buscava a sua própria descendência. Isso quer dizer o quê? Deus hoje está buscando a descendência dele. Deus hoje está buscando os filhos dele. Ele quer filhos, Ele quer descendência, e Ele nos comissionou para dar uma descendência para Ele. Você já viu o seu casamento sob esse ângulo? Nós queremos ter filhos, porque eu adoro filhos. Isso é uma visão muito parcial. Por que você quer filhos? Porque Deus quer uma descendência para Ele. E para que Deus alcance a descendência dele, Deus ganhe a descendência dele, é necessário que os dois sejam um. Veja, esse é o princípio de Deus. Eu vi recém um carrinho de neném aqui, né? Quem são os pais do neném aqui? Descendência de quem? Beleza. De Deus. Coisa boa, hein? É isso aí. Deus fez do casal um, porque Ele quer descendência, Ele busca descendência. Daí, irmãos, vocês podem ver, quando nós voltamos então para Gênesis 1, quando Deus fez, e quando Deus disse, sabe, existia um clamor dentro de Deus. Deus fez, e quando criou o primeiro casal, Ele estava dizendo: eu quero filhos, eu quero filhos. Muito ou pouco? Suficiente para encher a terra. Maravilha, hein? E para isso, todos nós temos que cooperar. Você é cooperador de Deus nisso? Porque é importante que vocês sejam um. Porque Deus quer descendência. Agora preste atenção. Se nós não formos um, qual é o perigo? Nossos filhos vão para o mundo. Deus ganhou a descendência dele? Não. Não. Existe uma porção na Bíblia que eu gosto muito, que é de Samuel. Vamos abrir a Bíblia em Samuel. 1 Samuel. A importância, irmãos, da família, e também a importância de nós darmos o valor para os nossos filhos. Vou dizer uma coisa: muitas vezes o casal tem problema, muitas vezes tem problema entre si, mas se sacrificam por causa dos filhos, não é assim? Eles não querem que os filhos sofram nenhum dano. Você quer que os filhos não sofram nenhum dano? Sejam um no Senhor. Essa é a melhor proteção para os filhos. Permite que o Evangelho chegue na sua casa. Nós temos aqui a história de Ana. Como você sabe a história, eu não vou entrar em muitos detalhes. Ela pediu esse filho para o Senhor e o Senhor deu. Por isso Samuel 1:20 diz: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Certo? E aí
continuando, diz: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito até que o desmamou. E aí, diz assim: havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Irmãos, olha só, aqui diz: eu pedi, o Senhor me deu, e eu devolvi ao Senhor. Isto é gerar descendência para Deus. Nós pedimos para o Senhor, nós recebemos, nós criamos e nós devolvemos para o Senhor. Para isso vale a pena ter filho, irmãos. Agora, para não ser devolvido ao Senhor, para ir para o mundo, vale a pena ter filhos? Não vale a pena. Mas devolvido ao Senhor vale a pena? Vale. Cada casal tem que ter um firme propósito: eu tenho que devolvê-lo ao Senhor. Tem que ter um firme propósito. Desde pequenininho tem assim: vou te devolver para o Senhor. Você não está aí para ser do mundo. Eu um dia pedi, eu vou te devolver para o Senhor. Mas é necessário que os dois sejam um. É necessário voltar ao princípio. É necessário perguntar ao Senhor: Senhor, como está a minha casa? Por isso, hoje nós estamos aqui, irmãos, não é para aprender alguma coisa, é para nós sermos salvos. Amém. Você sente ou não necessidade da salvação de Deus? Amém. Deus precisa ou não salvar sua casa? Sim. Isso aí bate um desespero em nós. Senhor, salva minha casa. Senhor, salva minha casa. Eu não quero achar que minha casa está bem. Eu quero que você salve-a todos os dias, todos os instantes. Temos que realmente ir diante do Senhor. Olha só, no versículo 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Esse final do versículo, e eles adoraram ali ao Senhor, tem 2 traduções. Primeiro é esse: e eles adoraram ali ao Senhor. Significa a mãe e o filho. E existem outras traduções que dizem assim: e ele adorou o Senhor. Quer dizer, Samuel, ele sozinho adorou o Senhor. Olha, não tem coisa melhor que ver seu filho adorar o Senhor. Não é? E adorar junto ainda, que beleza. Isso tem que ser nosso sonho, sabe? Isso aí tem que estar queimando em nosso interior. Oh, Senhor, eu quero isso para toda a minha família. Não interessa, daí cresceu. Não, o filho cresceu. Eu estou hospedado na casa do Hildo, né? A família é grande, né? Eu vi ali e disse: puxa, essa família é grande. Mas o bom não é ser família grande. O bom é que a família grande está junto, serve o Senhor. Amém. Não é? Quando a gente diz: oh, esse irmão, aquele irmão, oh, maravilha, bom demais. Não tem coisa melhor que servir o Senhor.
família toda serviu o Senhor. Aí tem propósito. Agora, eu quero entrar daí um pouco mais. A importância é ser um. Mas, o que nos impede de ser um? Eu quero ser prático nisso aí. Vamos ler então Gênesis capítulo 2, versículo 25. Gênesis 2, 25. Encontraram? Amém. Vamos ler juntos, tá? Amém. Com espírito forte. Amém. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, o casal. Eles estavam nus, não se envergonhavam. E aí, ó, vamos ver, irmãos. Daí ocorreu a queda. Daí eles comeram. Tá? Vamos ler agora os versículos 6 e 7 de Gênesis 3. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Encontraram? Vamos ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando eles comeram do fruto, qual foi o primeiro sintoma que apareceu? Primeiro resultado que apareceu? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Essa questão, tá, de nudez, essa questão mostra o quê? Mostra a questão de conhecer a pessoa segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, primeira coisa que você percebe é a nudez dos outros. Isso quer dizer, conhecer ao outro pela árvore do conhecimento do bem e do mal. É um procurar o defeito no outro. E isso, quando começa a ocorrer no casal, isso é um grave problema. Isso quebra a unidade. Isso impede que os dois sejam um. Um consegue ver todos os defeitos do outro. E olhe como consegue ver, né? Eu vou dizer uma coisa, a pessoa que mais me conhece é minha esposa. Eu não consigo me esconder dela. De vez em quando chega em casa, ela diz assim, Miguel, você está preocupado com o quê? Eu disse, que preocupado? Ela diz assim, você está preocupado? Diz, eu? É verdade. Não tem jeito de esconder. Acontece isso com você também ou não? Não adianta, a gente conhece um outro, conhece bem demais. Mas Deus fez as vestes. Diz assim, não é para um ver o outro, baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecer ao outro, baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, é um desastre. Isso causa um sério problema. Tá certo? Isso aqui é um detalhe que eu gostaria só de levantar. Tá? Que quando o homem comeu do fruto, a primeira coisa que percebeu foi a nudez. Isso quer dizer, começou a conhecer o outro baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Não é assim
que nós devemos conhecer nosso cônjuge. Certo? Temos que conhecer nosso cônjuge no Senhor. Ver como o Senhor vê. E como o Senhor vê? É com uma cobertura, tem uma veste. Não é? O Senhor é a veste. Essa é a maneira que nós devemos ver. Tá certo? Isso é importante. Outro ponto, que principalmente agora que nós estamos vivendo os finais dos tempos, nós precisamos perceber. O Senhor Jesus, em Lucas 17, fala para nós que no final dos tempos, Lucas 17, a partir do versículo 26. Lucas 17, 26, tá? Eu vou ler para os irmãos. 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aqui nessa porção da palavra em Lucas, o Senhor Jesus, Ele próprio falou que nos dias da volta dele, seriam como os dias de Noé e seriam como os dias de Ló. No passado, em muitos lugares já tivemos comunhão sobre a diferença da família de Noé e a família de Ló, certo? E assim como o Senhor Jesus está falando que a volta dele, os dias da volta dele seriam como aqueles dias, não quer dizer somente que haverá as coisas ruins daqueles dias. Se ele diz seria como nos dias de Noé, então tem dois aspectos. Exteriormente, os homens estariam praticando o que se praticava nos dias de Noé. O outro lado é que haveria homens como Noé, certo? Por isso que então são como os dias de Noé. E não somente isso, mas também como nos dias de Ló, a volta dele, aqueles dias seriam um dia de Ló. Significa que as pessoas estariam praticando as coisas que se praticavam na época de Ló, e haveriam pessoas também como Ló. Qual é a diferença entre Noé e Ló? Família de Noé e família de Ló. Isso é muito importante. Por quê? Porque na volta do Senhor haverá essa característica. Tanto Noé como Ló pertenciam ao povo de Deus. Então quer dizer que no nosso meio haverá homens como Noé, haverá famílias como de Noé e haverá famílias como família de Ló, certo? A família de Noé, qual a característica? Eles estavam envolvidos no plano eterno de Deus, né? Eles estavam envolvidos na construção da arca. E Ló não estava envolvido, certo? Ele foi indo para o mundo. Agora, o Senhor Jesus fala isso em Lucas. Nós temos os registros de Gênesis, mas existem algumas coisas interiores que somente as epístolas de Pedro nos mostram. Por isso, vamos dar uma olhada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. O Espírito Santo revelou para Pedro vários pontos a respeito de Noé e de Ló que não estão registrados nos outros livros da Bíblia. Por isso é importante nós penetrarmos e vermos nesses tempos finais características, certo? Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Tá bem? Encontraram? Vamos lá. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Aqui nos mostra que Noé era um pregador da justiça. Ele pregava o evangelho. O que é importante
E esse evangelho, ele pregava, mas a família toda acreditava nesse evangelho. A família toda estava envolvida nesse evangelho. Por isso que aqui diz: preservou a Noé e mais 7 pessoas. Puxa, irmãos, olha, que essa seja a nossa realidade. Que possa ser assim: preservou a Noé, que era o chefe de família, e mais, né? Puxa, quer dizer, e mais. Não foi só ele. Agora vamos ver a partir do versículo 7. Vamos ler dos versículos 7 e 8, tá? Desse mesmo capítulo. Vamos lá. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Qual foi a diferença entre Noé e Ló? Noé conseguiu salvar toda a família, e Ló só salvou a ele mesmo. O que você quer? Você quer salvar você mesmo ou quer salvar toda a família? E presta atenção, irmãos, esse versículo 7 e 8 mostra coisas que ocorriam no interior de Ló que Gênesis não registra. Nós não conseguimos ver em Gênesis, mas aqui diz: livrou o justo Ló. Aqui diz: afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Quer dizer, aquelas pessoas em volta dele tinham um viver que o afligia. E diz assim: porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ele sofria. A gente não percebe em Gênesis, mas é que essa porção de 2 Pedro mostra como ele sofria com aquela condição de Sodoma e Gomorra, certo? Mas presta atenção, irmãos. Ele estava sofrendo aquilo, mas ele não quis sair de lá. Não quis sair de lá. Eu não sei por que ele não quis. Será que a esposa e as filhas que não queriam? Ou ele não queria também? Ou ele preferia viver na cidade do que viver em tendas? A vida dele estava mais confortável. É certo que estava mais confortável. Ele até era respeitado entre aquelas pessoas, mas tinha algo que o atormentava. Mas ele não saiu. Resultado: perdeu a sua família.